Excelência. Muito obrigada, senador Jorge Viana, cumprimentando pela eleição, pela postura e também dizer-lhe que eu tenho que agradecer publicamente o apoio logístico para nos indicar o melhor caminho e os melhores procedimentos nesse desafio que é voltar-se de frente para os países amigos no continente sul-americano. E eu gostaria muito de hoje falar sobre isso, falar sobre a importância que temos no debate na regulamentação do projeto do deputado Marco Maia, que cria os free shops. Vossa Excelência, lá do Acre, estado que faz fronteira com 2 países, Peru e Bolívia. Eu tive a oportunidade de conhecer Cobija e o país, como no Rio Grande do Sul, também adotou o sistema de free shops e desenvolveu a região. Eu gostaria muito mais de estar falando sobre essas questões do que falar sobre o que eu vou falar agora, senador Jorge Viana. Falar sobre a tragédia e o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no meu estado, Rio Grande do Sul, que acabou, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, acabou de modo trágico com a vida de 237 jovens, deixando mais de uma centena de feridos na madrugada do último 27 de janeiro deste recém-iniciado 2013. Esse tema precisa receber, nos próximos meses, atenção prioritária desta Casa e também da Câmara Federal. Apresentamos hoje à mesa diretora do Senado, senador Pedro Simon, do PMDB, senador Paulo Paim, do PT, e eu, do Partido Progressista, requerimento conjunto para a criação de comissão especial que tratará desse gravíssimo problema nos próximos 2 meses. Queremos avaliar, senhoras e senhores senadores, as alternativas legais disponíveis que permitam ampliar a prevenção e a segurança dos estabelecimentos em todo o país, sem perder de vista a necessidade de uma fiscalização permanente e também mais rigorosa. Ficou evidente na tragédia de Santa Maria, que é inesquecível pelo seu tamanho e pela sua dor e tristeza, a completa falta de clareza e aplicabilidade da legislação sobre a prevenção, a evacuação das pessoas, o socorro e o combate a incêndios em nosso país. A negligência, a imprudência e o completo desrespeito às leis também potencializaram os efeitos daquela terrível tragédia. Para serem eficazes, essas normas devem ser simples e objetivas, a fim de facilitar não só a sua aplicação, como também a fiscalização por parte do poder público e do próprio cidadão usuário desses serviços. Cabe, portanto, ao Congresso Nacional, à Casa de Leis, racionalizar esse arcabouço legal e propor, de forma objetiva, uma lei que garanta, de fato, a segurança do cidadão e a correta identificação de responsabilidades em caso de não cumprimento das normas, mas isso em caráter nacional, não apenas em caráter municipal ou estadual, para regras para todo o país. Um preço caro demais foi pago para que a fiscalização nas casas noturnas tenha sido mais rigorosa no território nacional desde a madrugada do dia 27 de janeiro. A morte trágica de mais de 200 de jovens mostrou a gravidade da imprudência. A fiscalização interditou, em apenas uma semana, 423 casas noturnas em todo o território nacional. Motivos não faltam. Documentos incompletos ou não cumprimento de exigências do Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico. Entendemos que as regras não devem se aplicar somente às casas noturnas, mas a todos os estabelecimentos onde haja aglomeração de pessoas, sejam comerciais, esportivas ou de entretenimento. Esses locais também podem ser potenciais focos de tragédias tão catastróficas quanto a que ocorreu em Santa Maria. Por isso, o Senado Federal precisa promover esta revisão legal, oferecendo uma legislação clara, coerente e que tenha uniformidade
como forma de evitar novas e lamentáveis tragédias, como a de Santa Maria, que marcam a memória de todo brasileiro e enlutaram, especialmente, o povo do meu Estado. Senadora Ana Amélia. A meu ver, este grupo de trabalho especial que propomos no requerimento, encaminhado hoje à mesa diretora do Senado, não poderá se transformar em apenas mais uma entre as comissões existentes no Parlamento. Precisamos definir prazos, neste caso, 60 dias, e com a ajuda das assessorias jurídicas das duas casas, Câmara e Senado, apresentar resultados concretos para apreciação do plenário neste semestre ainda. Esta não é a primeira comissão temporária da Casa e nem será a última, mas, neste caso, precisamos estabelecer tempo para que a iniciativa não se perca nos escaninhos da burocracia. Eu concedo a parte ao senador Paulo Paim. Senadora Ana Amélia, eu falarei depois que Vossa Excelência, mas quero só cumprimentá-la pela iniciativa. Vossa Excelência dialogou com os outros dois senadores. Vossa Excelência fez contato, inclusive, com a FAB naquele momento, nos recrutou de onde nós estávamos para irmos junto numa missão. Ali as palavras são solidariedade. Fomos os três senadores dar o apoio às famílias, tivemos conversando com o prefeito, estava lá o governador, e Vossa Excelência, depois dialogando também, construímos junto a proposta da comissão. Não vou avançar no tempo, só quero cumprimentar Vossa Excelência pela forma tão, ao mesmo tempo, eu diria quase que chorando, mas tranquila. Dialogamos entre nós, estivemos lá naquele momento tão triste, que não são palavras nenhuma aqui vai mostrar toda a nossa solidariedade e o que aconteceu lá em Santa Maria. Enfim, parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Paulo Paim. Nós representamos lá o Senado. Não seria conveniente, do ponto de todos os aspectos, que um ou outro isoladamente estivesse lá, mas que nós, como representantes do Rio Grande do Sul, coletivamente, estivéssemos naquela oportunidade tão dramática, não só para as famílias das vítimas, para nós que representamos também o nosso Estado. Eu concedo também a parte à senadora Vanessa Graziotin. Senadora Ana Amélia, primeiro agradecendo a concessão da parte, sei que o discurso que Vossa Excelência faz hoje é um discurso muito importante para si, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil como todo, senadora Ana Amélia. Então, é mais de agradecimento à iniciativa que Vossa Excelência toma e de cumprimentos e solidariedade. Aqui temos dois senadores no plenário, gaúchos, Vossa Excelência, senador Paim, que acaba de fazer uma parte, e temos também um senador Pedro Simão, que merecem de nossa parte não só a solidariedade, mas a força para que possa seguir apresentando propostas que servirão não só à juventude gaúcha, mas que servirão à juventude brasileira, que servirão às famílias brasileiras, ao Brasil como um todo. Essa é uma tragédia que já marcou o coração de cada um de nós, não só dos familiares, não só dos gaúchos, mas de cada brasileiro e de cada pessoa do mundo, e que nós não queremos mais que se repita. Então, minha solidariedade e cumprimento pela lucidez com que Vossa Excelência, logo após uma tragédia, se mobiliza para evitar que outros corações sofram, como de milhares estão sofrendo no dia de hoje. Cumprimento a senadora Ana Amélia. Em nome das famílias também agradeço a senadora Vanessa Graziotin pela solidariedade e pelo gesto. Concedo a parte também ao senador Eduardo Suplicy. No mesmo sentido, senadora Ana Amélia, quero transmitir a Vossa Excelência, aos senadores Paulo Paim, Pedro Simão, ao governador Tarso Genro, ao prefeito de Santa Maria, à presidenta Dilma Rousseff e todos aqueles que, solidariamente, a população de Santa Maria, as famílias dos jovens que ali faleceram ou estão feridos, quero cumprimentá-la pela forma como Vossa Excelência e demais senadores gaúchos ali estiveram. Inclusive, eu também telefonei ao governador Tarso Genro naquele dia em que estavam ali presentes e colocando-me à disposição. E é tão importante que agora esta reflexão sirva para prevenir novos acidentes como aquele. A minha integral solidariedade a Vossa Excelência, ao povo gaúcho de Santa Maria. Muito obrigada, senador Eduardo Suplicy. Eu aproveito o seu aparte para também
em nome da bancada gaúcha, registrar o agradecimento à forma ágil, rápida e oportuna como a presidente Dilma Rousseff atuou naquele episódio, deixando um compromisso internacional no Chile para se deslocar a Santa Maria, mostrando aí a estatura da estadista que temos. Então, nesse episódio, eu queria agradecer à presidente Dilma Rousseff em nome do Rio Grande do Sul. Concedo também o à parte ao meu querido e estimado líder, Francisco Dornelles, que eu tenho um enorme respeito e gratidão. Senadora Ana Amélia, eu quero congratular-me e colocar-me ao seu lado, ao lado dos senadores gaúchos e todo o povo, que eu considero meu estado também, pelo que ocorreu em Santa Maria, cumprimentar todas as famílias e partilhar daquela dor. É uma situação que não tem consolo. A pessoa tem que ter força e coragem para enfrentar a situação e tomar as medidas necessárias para que elas não venham se repetir. Minha solidariedade completa a Vossa Excelência e ao povo do Rio Grande. Muito obrigada pelo à parte, senador Francisco Dornelles, líder do meu partido nesta casa, presidente do Diretório Nacional do Partido Progressista. Vossa Excelência, no dia da tragédia, me ligou e recomendou que eu tivesse também presente lá. Foi quando organizamos também esta coletiva visita dos 3 senadores às famílias enlutadas naquela triste tragédia, catástrofe, o que se queira definir, porque não se pode imaginar o que era aquele quadro de dor que a gente viu pessoalmente em Santa Maria na segunda-feira, dia 28 de janeiro. Muito obrigada, senador Francisco Dornelles, e tenho certeza que Vossa Excelência, como os demais líderes aqui presentes, ajudarão na indicação dos nomes para comporem uma comissão especial que nós estamos requerendo, os 3 senadores, para que em 60 dias, 6 senadores apenas porque a urgência do tema pode justificar uma ampliação do meu tempo, senador Jorge Viana, e agradeço a sua solidariedade também. Então, eu, como dizia o senador Dornelles, eu tenho a certeza que os senadores, os líderes, não faltarão para indicar os representantes de cada partido para integrar esta comissão que estamos requerendo hoje à mesa, para que em 60 dias se crie as condições de uma legislação uniforme na prevenção de incêndios, na segurança, em todas as casas noturnas ou estabelecimentos que haja aglomeração de pessoas. O foco desse trabalho, senhoras e senhores senadores, deve ser a prevenção sobre incêndios e a segurança dos estabelecimentos em todo o país, com estímulo regular, a fiscalização mais rigorosa de casas noturnas e de estabelecimentos que concentrem muitas pessoas. Nesse sentido, a consultoria jurídica da Câmara Federal e a do Senado já foram acionadas, no caso da Câmara, por iniciativa do ex-presidente Marco Maia. Depois de participar, senador Jorge Viana, com os senadores Pedro Simão e Paulo Paim, com a ajuda da Força Aérea Brasileira, do velório coletivo ocorrido no Ginásio Municipal de Santa Maria, um dia depois da tragédia, não temos dúvida de que a sociedade espera respostas às perguntas sobre a sucessão de erros que resultaram no segundo maior incêndio da história de nosso país. A tragédia, portanto, exige de todos nós, parlamentares, o dever de construir marcos legais que limitem a impunidade, o descaso e a negligência. Enquanto as famílias e amigos das vítimas sofrem e lidam com o luto, com a ausência, com a saudade, precisamos assumir a responsabilidade que nos cabe. O parlamento precisa fazer algo de concreto e a hora é agora. O Código Penal em discussão no Senado, por exemplo, pode incluir como agravante da pena a quantidade de vítimas fatais ou afetadas por lesões físicas e mentais, segundo a avaliação da desembargadora Federal da Primeira Região, Mônica Cifuentes. O Código ainda não prevê esse detalhamento sobre a qualificação do crime de perigo comum. Seria uma maneira mais clara de definir penas proporcionais aos danos, como os causados pela tragédia de Santa Maria. É necessário considerar também algumas iniciativas já adotadas no Brasil, como as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas para rotas de fuga, a licença de operação, o plano de prevenção de combate a incêndio e o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, documentos indispensáveis à obtenção de um alvará. Normas internacionais rígidas para autorizar o funcionamento de estabelecimento também
também devem ser adotadas no novo marco legal. Essas são as questões que nós precisamos. É preciso manter ainda a constância das ações preventivas, como a suspensão temporária da programação em espaços culturais públicos não vistoriados pelos bombeiros, força-tarefa em favor da fiscalização e fechamento de casas noturnas ou qualquer estabelecimento que não respeitem as normas mínimas de segurança. Enfim, precisamos vencer muitos desafios. Como bem disse a jornalista e professora de comunicação da PUC do Rio de Janeiro, Sueli Caldas, no artigo do jornal O Estado de São Paulo do último domingo. Precisamos, se for preciso, debater a revisão da ultrapassada Lei 4.320 de 64, que regula a programação orçamentária, financeira e patrimonial dos estados e municípios. Recursos aumentam as chances de prefeituras mais proativas e eficientes, especialmente em fim de mandato, quando muitos prefeitos deixam o município em situação de penúria para o sucessor. Mesmo com a necessária lei de responsabilidade fiscal, em vigor há 12 anos, é preciso avançar em questões como o chamado restos a pagar, recurso que exige dos cofres da União, mas que demoram a ser repassados aos municípios. Esse rearranjo orçamentário também é um dos diversos debates necessários e atinge diretamente presidente, pois cabem às prefeituras a responsabilidade de criar normas de segurança locais, exigir seu cumprimento, fiscalizar e proteger a população. São caminhos que o episódio dramático de Santa Maria, para que eles nunca mais se repitam. Queria, por fim, senador Jorge Viana, agradecer especialmente a embaixadores, a senadores que, através de condolências a nós encaminhadas, manifestaram pesar. Agradecimento também especial à Força Aérea Brasileira e ao Exército pelo exemplar atitude no socorro médico e na transferência de sobreviventes a vários hospitais. E, de modo muito especial, ao voluntariado que anonimamente se apresentou no campo de combate para a guerra mais difícil, socorrer sobreviventes e dar consolo às famílias que perderam filhos, parentes, afilhados e amigos. Na tragédia, quem lutou Santa Maria, o Rio Grande do Sul, o Brasil.